Aleluia, graça e paz, boa noite a todos, boa noite os que estão aqui, boa noite os que estão em casa, sejam bem-vindos. Esse é o momento de culto e eu convido você a desligar-se de tudo que estiver a seu redor, não atenda o telefone, não faça outra atividade a não ser o culto a Deus. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa, é a sua audiência com Deus, é um momento muito especial. Então você é convidado a pegar a sua Bíblia e estar ligado conosco para acompanharmos no culto desta noite, tá? O salmo que iremos ler para iniciar o culto é o 149, que diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Você é convidado a, neste momento, louvar a Deus, a estar na sua presença com o seu coração e a sua vida perante o Criador, como a Bíblia diz, né? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Feche os seus olhos, porque vamos a uma breve oração e em seguida a pastora Denilson e o pastor Deraldo estarão conduzindo a parte do louvor e da pregação, tá bom? Querido Pai, aqui estamos mais uma vez, gratos ao Senhor por esta noite, por este momento de culto. Como é importante estar na tua casa, como é importante termos a comunhão uns com os outros, como é importante lermos a tua palavra, como é importante, Senhor, buscarmos a tua face. E a tua palavra diz: buscai a minha face e vivei. Nós queremos viver esta vida que o Senhor verdadeiramente tem para cada um de nós. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor nos guie neste culto, nesta noite. Nós te pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Deus te abençoe aí na sua casa. Podemos juntos em uma só voz adorar Jesus nessa noite. O nosso pastor, a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, e de nada nós teríamos falta, porque Ele nos abençoaria todos os dias. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, mesmo em meio a tudo que a gente tem vivido. O Senhor tem sido bom, tem abençoado as nossas vidas. Adore a Deus conosco nessa noite. Perto de ti eu quero estar, escutar tua voz e aprender de ti. Quero ser um reflexo do teu amor. Eu quero viver conforme o teu querer, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti. Eu quero estar para escutar tua voz
reflexo do teu amor. Eu quero viver conforme o teu querer, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti, Jesus, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti, oh meu Deus, me rendo a ti, oh meu Deus, me rendo a ti. Podemos nos render a ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, e nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ah, se não fosse a sua misericórdia para conosco, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. No
ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Nós descansamos em ti. Nós entendemos nessa noite, Pai, que se não fora o Senhor que estivesse conosco, já teríamos sido destruídos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio, e a sua palavra diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado que temos experimentado isso, e queremos dizer nessa noite: a tua fidelidade é grande para conosco. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Você pode dizer isso nessa noite: tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deus é fiel. Amém, igreja? Quero compartilhar um pouquinho nessa noite, falar um pouquinho sobre o deserto. Glória a Jesus por isso, por essa noite. Obrigado, Jesus. Você que está aí na sua casa, que tem experimentado a fidelidade de Deus, que tem dimensionado o grande amor do Senhor. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, que diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas obras de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Aleluia. A gente tem falado nesses dias sobre o deserto. Então cada um tem uma forma de ver o deserto. Eu quero só citar algumas verdades que eu pude encontrar na palavra em relação ao deserto. Dizer que em meio ao deserto, ele só pode ter um benefício para nós se a gente vai em boa companhia, na companhia do Senhor. Então no deserto, mas em boa companhia. Se você está no deserto, que Deus te levou você até o deserto, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Então todo grande homem de Deus, ele passou pelo deserto. Às vezes o deserto silencioso, lágrimas, e com certeza nesse deserto muitos tiveram experiência com Deus. Então o deserto, ele fala muitas vezes de deserto espiritual, deserto emocional, deserto financeiro, que a gente pode dizer que o deserto espiritual seria esfriamento de nós com a igreja, esfriamento da nossa vida espiritual. O deserto emocional, algumas perdas que são para nós significativas. Deserto financeiro, recursos, como a gente tem visto nesse tempo, deserto, os recursos sendo pequenos. Deserto físico, algumas enfermidades que muitos têm vivido, e a gente considera isso como um deserto. Quando a gente pergunta para alguém assim: como é que está? Cara, eu estou num deserto. E muitas vezes seria essa palavra: o deserto espiritual, o deserto financeiro, o deserto de enfermidade, o deserto conjugal na família, os seus cônjuges passando por dificuldades, casais enfrentando crise na sua casa com seus filhos. E assim, a boa notícia, queridos, é que mesmo em meio ao deserto, o Senhor está conosco. Isso é que é legal. O Senhor está conosco, porque Deus, ele traça para nós um caminho no deserto. Deus tem provisão no deserto. Aí a gente pode enfrentar o deserto porque Deus está conosco. Então olha, se você está no deserto, se você entende qual que é o seu deserto, tenha paciência, porque Deus está no controle. Em meio ao deserto, Deus está no controle. Lá no livro de Êxodo 13, 21 a 22, fala assim: tendo pois partido de Sucote, acamparam-se a Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou
do povo a coluna durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, em meio ao deserto, aquele povo era guiado por uma nuvem durante o dia, uma coluna que estava de fogo durante a noite. Então, no deserto, mas havia uma boa companhia, e essa companhia era a presença de Jesus. A gente nunca vai para o deserto se Deus não te conduzir ao deserto, porque se Deus te conduzir você ao deserto, pode ter certeza que Ele vai tirar você. Deserto, eu sempre digo assim, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Eu não quero ir para o deserto, só se Deus me conduzir ao deserto. Agora eu posso querer ir para o deserto sem autorização de Deus, e aí a coisa vai ficar estreita, porque foi eu que decidi ir para o deserto. E tem tantos desertos que a gente muitas vezes entra sem Deus estar nos levando, e acaba a gente ficando frustrado, porque não foi Deus. Porque quando eu estou no deserto com Deus é diferente. A gente tem companhia, a gente tem coluna de fogo, a Bíblia diz isso. Você tem a nuvem de glória, que durante a noite, durante o dia, então tem presença de Deus no deserto, mas tem um propósito. Todo deserto, ele tem um propósito na nossa vida. Ninguém vai para o deserto por acaso, tem um propósito. Eles pediram ao Senhor, lá em Salmo 105, 40 a 41, pediram a Ele, fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu, maná, fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram a qual torrente pelo deserto. Então, se o Senhor está conduzindo alguém ao deserto, com certeza Ele vai suprir as nossas necessidades no deserto. Se Ele nos chamou para o deserto, com certeza não é para poder brincar. Deus vai forjar o nosso caráter no deserto. E eu digo assim, para nós que vivemos no altar do Senhor, muitos são os desertos que a gente tem enfrentado. E o mais difícil é quando a gente tem que, em meio a esse deserto, levantar a nossa mão e adorar a Deus. Eu lembro só de Paulo e Silas na prisão. Estavam ali os dois presos, e de repente, digamos que fosse um deserto, porque não tinha outros recursos a não ser os soldados ali que estavam pela frente da prisão. Então não tinha para onde eles irem, mas a alternativa do coração deles era adorar. Simplesmente eles começaram a adorar, e as cadeias elas se abriram. Então no deserto eles tiveram o desejo de adorar. Quem dera se todas as vezes que nós estivéssemos no deserto, nós levantássemos um cântico ao Senhor, nós adorássemos a Deus e entendessem que aquele momento ali vai passar, não é para sempre. E sairmos daquele momento ali, Deus já tratou com o nosso caráter, Deus já manifestou a sua graça, para que a gente pudesse entender que no deserto, a Bíblia diz que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou que se você for para o deserto, você vai sozinho, embora você vai se sentir sozinho, porque não tem ninguém fisicamente, mas tem o Todo-Poderoso, tem a sombra do Onipotente, que a Bíblia diz que nos guarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é real, igreja. Isso é real, é assim que Deus faz. E o Senhor tem segredo para nos revelar nos lugares solitários, em meio a um deserto. Deus ele vem tratar conosco. Por que as grandes águias elas vivem sozinhas? É porque elas precisam disso, elas entendem a necessidade. Os grandes homens de Deus têm os seus desertos, passaram pelos seus desertos. Nós temos os nossos desertos. Agora eu não quero permanecer no deserto. Eu não quero permanecer no deserto, porque assim, eu vou escolher. Se Deus me conduzir por certo, Ele vai me levar para o deserto, vai tratar comigo, vai restaurar a minha vida e vai me tirar. Agora, se eu quiser ir para o deserto por conta própria, não conte com Deus, porque foi eu que quis. E a gente às vezes se aproveita de situações assim, desérticas, para que a gente possa fazer com Deus uma barganha. Eu vou ficar dessa forma, enquanto o Senhor não fazer do jeito que eu quero. Aí você acaba entrando no deserto sem permissão de Deus, sem convicção, sem direção, e acaba frustrando você e as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você está se colocando numa posição de vítima, para chamar a atenção de Deus. Só que não foi Deus que mandou você ir para o deserto,
foi você que foi por sua conta própria. E quando Ele nos leva ao deserto, com certeza Ele tem um propósito, é nos restaurar, é tratar com o nosso caráter. Moisés, por exemplo, Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e o Senhor mandou ele ir para o deserto. Ele foi lá para o Horebe, chegou no Horebe, ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo, e do meio da sarça, ali o Senhor se revelou. Então a sarça ardia, mas ela não era consumida, era a presença de Deus, foi algo sobrenatural, impressionante. Então assim, ele contemplou ali o Senhor em meio ao deserto, a sarça, o Senhor falou com ele, e ele se aproximou de Deus, ele começou a buscar a presença do Senhor. Então o Senhor, ele ficou com medo, ele não se aproximou a ponto, mas ele observou que em meio à sarça ali o Senhor se revelou, se mostrou para ele. Então o Senhor falou assim: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque ele temia olhar para Deus. Foi no deserto que Deus se revelou para Moisés. Depois de estar no palácio como filho de Faraó, Deus leva Moisés para o deserto, tirou Moisés do conforto. Foi Deus que levou Moisés, tirou ele do conforto do palácio, do lugar quentinho, ou seja, do lugar onde ele tinha tudo, levou para o deserto, um lugar seco. E Deus aí se revela para Moisés. Deus chamou ele pelo nome. Deus nos ensina como a gente deve nos apresentar diante dele. No deserto Deus faz aliança conosco. Depois que Moisés experimentou a boa companhia de Deus, foi o que aconteceu? Deus falou assim: eu vou ser com você, Moisés, você, servo fiel, vai ser o grande profeta. Então nessa noite eu digo a você: Deus nos conduzirá ao deserto. Quando Ele nos conduz, por certo, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Ninguém vai para o deserto por acaso. Quando Deus nos leva ao deserto, tenha certeza que iremos sair mais fortes, iremos experimentar. Davi falou assim: eu sei o que é ser afligido, porque hoje eu conheço a sua lei. Davi conheceu a lei de Deus, sendo afligido, com certeza em meio ao deserto. Ele falou: agora eu conheço a tua lei. Foi bom eu passar por aflição, foi bom eu passar pelo deserto, porque agora eu te conheço. O deserto de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi isso que Jó falou em meio ao deserto, de perda de filho, de tudo que Jó tinha, ele perdeu, e ainda assim Deus estava conduzindo Jó. Queridos, muitas vezes Deus está nos conduzindo a um deserto para nos mostrar de que nós precisamos sermos transformados, tratar com o nosso caráter, mudar a nossa história. Jacó passou pelo deserto. Depois ele tinha mais de 20 anos, teve um encontro com Deus no deserto. Deus deu força a Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, Deus abençoou a vida de Jacó, dando o nome de Israel. Deus se revelou a Israel. Depois que ele experimentou a boa companhia de Deus no deserto, aí Jacó aprendeu que mesmo antes do deserto, Jacó, ele era apegado à sua própria força, à sua habilidade de conquista, de coisas, mas ele começou a aprender de que no deserto, ele tinha que viver totalmente dependente do Senhor. Então, para cada passo que Jacó dava, ele lembrava dessa graça de Cristo. Precisou ir para o deserto para que Deus pudesse mudar o nome, transformar a vida de Jacó, mas foi Deus que conduziu. Elias também foi outro. Elias vivia em lugar de muitas pastagens, um lugar de muitas especiarias, um lugar onde tinha bálsamo. Elias saía de Gileade. Elias era levado por Deus. Deus levou ele ao deserto de Quiriate. Então no deserto Deus sustentou ele de maneira sobrenatural. No deserto Deus alimentou com a palavra e ele era fortalecido. Deus ministrava o coração de Elias. Depois que ele experimentou a boa companhia de Deus no deserto, Elias ele se tornou um grande profeta.
Ativou-se a vida de Elias o dom profético. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Elias trouxe o avivamento. Foi para isso que Elias foi para o deserto. Os feitos de Elias em tempo de deserto, coisas sobrenaturais aconteceram. A Bíblia não diz que ele ficou no deserto, a Bíblia diz que ele passou pelo deserto. E no deserto onde Elias passou, coisas sobrenaturais na vida dele passaram a acontecer, porque ele entendeu que no deserto, mas em boa companhia, a companhia de Deus no deserto. Paulo, um outro que era diplomado na faculdade de Gamaliel, podia falar para mim sobre isso. Faculdade de Gamaliel, naquela época não era qualquer um que estava. Paulo passou por essa faculdade, e Paulo ele recebeu suas honrarias, ele foi honrado, ele foi conduzido por Deus ao deserto da Arábia. Então Deus preparou ele para o ministério. Deus mostrou que o Senhor é quem é, mostrou quem que era o Senhor e quem que era servo. Deus ele capacitou, deu autoridade. E depois que ele experimentou a boa companhia de Deus no deserto, ele viveu lá em Filipenses 4:13. Depois que Paulo viveu tudo isso, ele falou assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá em Gálatas 2:20 ele fala assim: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá em Filipenses ele fala assim, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo isso foi depois que ele passou pelo deserto. Paulo começou a entender o propósito de Deus. Ele fala lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, igreja, em nome de Jesus, viva a realidade de Deus quando se trata de deserto. Quando Deus está te levando você a um deserto, talvez você está aí na sua casa e continua no deserto, esse deserto de enfermidade que você está vivendo, o deserto do medo. A situação que a gente viveu nos amedrontou, e tem alguns que ainda estão aprisionados a esse deserto. Eu profetizo nessa noite que você vai sair desse deserto, porque Deus não te colocou nesse deserto. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então se levante, se erga, saia desse deserto. Não foi Deus que te colocou, então saia em nome de Jesus. Aleluia. O deserto de João Batista, que era o amigo de Jesus, ele fala sobre João se vestia de veste de camelo. João comia gafanhoto, e tudo isso no deserto, mas ele estava em boa companhia. E a gente precisa entender uma coisa, querido: se estamos no deserto com Deus, por certo nós sairemos melhores. Sairemos melhores. Eu sei que muitas vezes é difícil nós adorarmos a Deus em meio à dificuldade, em meio ao deserto. Quando a gente comenta com algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas: meu irmão, estou no deserto que só Deus sabe. Mas assim, a diferença de uns falando assim: eu estou no deserto que só Deus sabe, e outro fala assim: eu estou no deserto, mas eu tenho certeza que Deus vai me tirar desse deserto. É diferente, porque o cara tem a convicção de que ele vai sair desse deserto, porque ele sabe que foi Deus que levou. Agora, quando entra no deserto, quem é que quer, você perguntar assim, quem é que quer estar no deserto? Ninguém. Eu não quero estar no deserto, eu só quero ir para o deserto, se Deus me conduzir ao deserto, porque deserto é lugar de sequidão, é lugar onde você não vê nada. De vez em quando acontece de você olhar, ver um oásis, uma miragem de um oásis, assim que a gente vê naqueles filmes, né? A gente vê o povo no deserto e vê aquela miragem de um oásis, aí sai correndo para poder beber, chegar de repente não é nada, só tem areia, terra seca, areia seca e sol, muito calor. É isso. Mas quando Deus está conosco no deserto, aí a coisa muda. Aí a gente tem convicção de que iremos sair melhores do que nós entramos, porque o Senhor nos conduzirá. A Bíblia diz que Ele mesmo estaria conosco todos os dias. Não falou que seria somente em dias bons, mas é em todos os dias. E também a Bíblia diz que todas as coisas, elas iriam cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados
segundo o seu propósito. Se você foi chamado e se você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. Se você está no deserto, porque Deus te conduziu a esse deserto, igreja, tenha convicção. Você que está me ouvindo aí e de repente está num deserto, a Bíblia diz que até no deserto Ele vai fazer florescer. Então, se você está no deserto, que Deus te levou a esse deserto, tenha convicção, vai ter chuva nesse deserto, queridos, vai ter maná do céu, vai ter alimento para você. Agora fique na bênção, porque você vai sair melhor. Você vai sair melhor. Agora, se não foi Deus que te colocou nesse deserto, eu sinto muito em te dizer: saia daí logo. Saia daí logo, para que você não venha frustrar-se e não frustrar outras pessoas. A gente fala às vezes de deserto que nós criamos. Nós muitas vezes criamos alguns desertos. Nos colocamos em lugar de vítimas para tentar chamar a atenção de outros, achando que nós estamos no deserto por conta de Deus, e não é nada disso. Quando Deus conduz a gente ao deserto, que a gente sai do deserto. Todas as pessoas que a Bíblia que eu citei aqui, todas elas passaram pelo deserto e saíram melhores, tiveram experiências com Deus incríveis, viveram coisas sobrenaturais, ativaram o dom profético, fizeram sinais em nome do Senhor, porque aprenderam que no deserto o Senhor estava conduzindo, e de repente eles entenderam, como disse Davi: Senhor, valeu a pena eu ser afligido, porque agora eu conheço a sua lei. Vale a pena estar no deserto somente se for pelo Senhor. Se não for pelo Senhor, eu não aconselho você a entrar no deserto. Tem tantas situações que a gente pode citar em relação a pessoas que entraram em um deserto desordenadamente, se colocaram no lugar fechado, no lugar escuro, no lugar de sequidão. Eu não vou fazer isso, porque eu quero alcançar a bênção tal, porque Deus falou que vai me dar. Então eu vou para o deserto, porque Deus disse que ia me levar para o deserto, e que lá Ele me daria aquilo que eu estou pedindo para Ele. Olha, eu vou te falar a você que isso pode ser engano da sua parte. Você pode estar enganado, porque Deus, quando Ele te conduz ao deserto, Ele te dá todos os recursos. Você vai sozinho, isso é fato. Você vai sozinho, exceto a presença de Deus que vai com você. Quando o Senhor chamou Moisés, Ele falou: Senhor, se Tu não fores comigo, não me faça sair daqui. Sozinho eu não vou não. Eu só vou se a Sua presença for comigo. Então Deus falou assim: irá com você a minha presença. Então agora eu vou. Quando Deus nos conduz ao deserto, por certo, Ele vai dar todos os suprimentos. Então, querido, nessa noite, em nome de Jesus, você que está aí no seu deserto, se foi Deus que colocou você, e você tem convicção, está chovendo no seu deserto, está tendo alimento. Se estiver tendo alimento, está tendo a nuvem de glória, está tendo a coluna de fogo, está tranquilo, você está bem. Então assim, permaneça nos dias que Deus estabeleceu para você estar, e logo após Ele vai tirar você, e você vai ser melhor. Agora, se não for Deus que te colocou, eu profetizo que você saia em nome de Jesus, e venha viver o que Deus tem para você. Nessa noite, igreja, eu te abençoo em nome de Jesus. Se Deus te levou, fique tranquilo, você está em boa companhia. Se não for o Senhor, se arrependa, peça misericórdia e volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Que Deus te abençoe nessa noite, guarde a sua vida, te sustente. Eu quero dizer a você nessa noite, que em meio às dificuldades, em meio às aflições, eu quero profetizar sobre a sua casa. Sobre a sua casa. Queridos, lutas, aflições, elas vão vir constantemente, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus vai fazer tudo conforme Ele mesmo determinou, mas Ele tem o tempo, Ele tem a hora, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega na hora certa. Então na hora certa, Ele vai chegar e vai fazer tudo conforme Ele tem te prometido, amém? Que
Deus te abençoe nessa noite, que você receba aí a visitação do Espírito Santo. Se você está no seu deserto, aí tenha certeza, tem nuvem de glória, tem coluna de fogo. Se você pode a Deus adorar no deserto, adore, glorifique, aprenda com o Senhor, saia melhor, que Deus restaure aí a sua vida, que o seu caráter seja transformado, e assim o Senhor fará conforme a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Onde você está no momento, um deserto que você mesmo criou, ou um deserto que Deus está permitindo que você passe, você tem que analisar esta situação. Muitas vezes por desobediência, como foi o caso de Israel, o Senhor o fez voltar para o deserto, porque ali toda aquela geração pereceria. E o Senhor disse a Israel que eles, por terem infamado a terra e desacreditado do poder de Deus, tiveram que passar 40 anos no deserto. Deus não lhe quer no deserto, Deus lhe quer numa terra abençoada, como foi Canaã, para a vida do povo dele. Nós vamos passar um momento muito importante do culto de oração, que é o momento das intercessões. Nós temos que clamar pelo nosso país, nós precisamos continuar orando pelo Brasil, nós precisamos orar pelas nossas famílias. Lembre-se, as famílias estão atravessando dificuldades e luta nesse tempo de provação. Deus vai lhe socorrer aí onde você está. Você está atravessando um momento de enfermidade, você está no leito, você está no hospital ou mesmo em casa. Deus vai lhe visitar aí e você será curado, porque Ele pode fazer isto, amém. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Nós estamos diante do trono da graça de Deus e vamos a Ti pela fé, Senhor, crendo que o Senhor está olhando para nós e atento às nossas orações. Nós queremos nesse instante, pela nossa fé e pela nossa, ó Deus, expressão de que confiamos no Senhor, nós queremos dedicar a Ti esse instante de oração, clamando pelo Brasil. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, tempos de muita provação, tempos de que a enfermidade tem sido, ó Deus, campeã em muitos lares. Há muitas pessoas que nesse instante estão clamando a Ti, Senhor. Nós Te pedimos que Tu inclines o Teu ouvido à oração que está sendo feita por aqueles que estão atravessando lutas, por aqueles que estão no deserto, por aqueles que clamam pelo Brasil. Deus, nós amamos nossa pátria, nós amamos o nosso país e queremos vê-lo bem sucedido, Senhor, abençoado. Por isso nos colocamos como intercessores nesta hora em favor de toda a nação brasileira. Visita o país de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, em cada cidade, em cada estado. A Tua mão, Senhor, de poder seja notável, seja, ó Deus, experimentada, que a mão do Senhor esteja sobre toda a nação brasileira. Pai, nós clamamos nesta hora em favor dos políticos da nossa nação, em favor dos que foram eleitos, dos que ainda passarão por uma segunda eleição. Deus, que Tu abençoes a todos estes que almejam estar numa posição honrosa, mas uma posição difícil, uma posição trabalhosa. Nós pedimos que o Senhor guarde suas vidas, Senhor, de todo sentimento, Senhor, ó Deus, de engano, de roubo, Senhor, de lucro pessoal próprio. Nós Te pedimos, Senhor, que sejam homens e mulheres abnegados, dispostos a trabalhar em favor da nação, em favor de sua cidade, em favor deste país. Nós clamamos em nome de Jesus, Deus, que um dia nós vejamos o Brasil de fato, verdadeiramente aos pés do Senhor.
clamando ao Deus vivo, ao único Deus. Deus, não queremos uma nação, Senhor Deus, que não honre o teu nome, que não olhe para ti. Tira, Senhor, ó Deus, do coração do povo brasileiro, meu Deus, todo sentimento de idolatria, toda reverência a falsos deuses. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nesta hora esteja visitando o coração do povo brasileiro, para que este coração, ó Deus, aprenda a honrar ao Senhor, honrar a Ti, Senhor, ó, verdadeiramente honrar a Ti. Nós clamamos nesta hora, Senhor, visita, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso presidente. Abençoa o presidente da nação brasileira, abençoe aqueles que o assessoram. Visita, Senhor, a cidade de Brasília, ali onde estão os políticos, ali onde estão os responsáveis, ó Deus, por administrarem a nossa nação, a partir do presidente da República, dos seus ministros, do Congresso Nacional. Abençoe os deputados federais e os senadores. Abençoe, Senhor, ó Deus, os ministérios, os diferentes ministérios. Nós colocamos todos em Tuas mãos e cremos que o Senhor fará muito mais e além daquilo que estamos Te pedindo, Senhor, em favor da nação brasileira. Tira os grilhões, Senhor, da mentira, do roubo, do engano, da violência, da falcatrua, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, desmascara os que são mentirosos, dos que são trapaceiros, Senhor. Tira a máscara, meu Deus, que a honestidade, a justiça prevaleçam na nação brasileira, Deus. Nós clamamos, visite por misericórdia, é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, no momento de gratidão a Ti por Tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigada por nossas famílias, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada irmão que o Senhor nos deu. Obrigada pelos pais que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu nascer nessa família. E nós queremos nesse momento levantar um clamor sobre essa família que o Senhor deu a nós, que o Senhor confiou a nós. Nós queremos liberar toda sorte de bênção sobre nossas famílias. Nós queremos declarar um tempo novo em nossas famílias. Senhor, nós queremos declarar amor sobre nossas famílias. Deus, restaura, renova, Senhor, aqueles laços que estão partidos, Pai. Oh Deus, renova, restaura pelo poder do sangue de Jesus. Deus, levanta um exército de crentes, de cristãos genuínos, que vivem verdadeiramente o Evangelho nas suas casas, nas suas famílias. Maridos que honrem suas esposas, esposas que honrem os seus maridos, filhos que honrem os seus pais. Deus, cura o teu povo, cura a nossa família. O Senhor está prestes a voltar e pegar uma noiva madura. Oh Deus, começa nos lares a fazer uma transformação genuína, Pai. Restaura os relacionamentos interfamiliares. Oh Deus, sonda o coração de cada um de nós, das nossas famílias. Aqueles que estão, Senhor, presos nas drogas, presos na prostituição, aqueles que estão distantes de Ti, nós declaramos libertação pelo poder do sangue de Jesus. Nós ordenamos as forças das trevas, soltem a nossa família, liberte pelo poder do sangue de Jesus. Solta cada mente agora todo espírito de Nosferatus que tem cegado as pessoas, que não tem permitido que enxerguem o poder de Deus, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito de uma maneira sobrenatural seja derramado sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os esposos, sobre os sacerdotes, que aprendam a se posicionar como verdadeiros sacerdotes em suas casas. Que eles sejam homens de fé, homens de autoridade espiritual. Cada um se coloque no seu devido lugar no mundo espiritual, Pai.
Oh Deus, repreende todo espírito maligno que age nas mulheres. Esse espírito, Pai, dessa deusa chamada deusa, oh Pai, que tem tentado dominar o lar. Em nome de Jesus nós repreendemos, em nome do poder do sangue de Jesus. Deus, todos esses espíritos que têm atrapalhado, criado confusão no meio da família, todo espírito de confusão, nós repreendemos. Que haja paz, paz que excede a todo entendimento. Derrama o bálsamo de Gileade, derrama paz em cada coração, em cada esposo, em cada esposa, em cada filho, Deus. Restaura nossas famílias carecem de Ti, Senhor. Manda o Teu olhar de fogo para cada um que está ouvindo agora, Pai. Tomem posse da vitória, tomem posse da vitória pelo sangue de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre nossa família, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós temos clamado ao Senhor, e nós sabemos que se não for ao Senhor que estivesse conosco, nós já teríamos sido consumidos. Mas obrigado pela sua misericórdia. Quanta gente está aqui orando, clamando ao Senhor, clamando ao seu nome. A sua palavra diz que o Senhor está com os ouvidos atentos à oração que é feita aqui nesse lugar. Oh Deus, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí está o Senhor no nosso meio. Pai, nós temos essa certeza. O que nos garante que o Senhor está aqui é a sua palavra. Senão nós poderíamos estar em casa orando, mas nós estamos aqui, ó Deus, na casa de oração, reunido com a sua igreja, declarando nessa noite: Jesus, compadece-te de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia. Nós temos clamado, ó Deus, por aqueles que se encontram enfermos, porque nós sabemos que Tu és a única esperança, porque nós entendemos que o Senhor, Ele se fez doente, Ele se fez enfermo para que nós pudéssemos ser curados, Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Deus, essa é a convicção que nós temos no coração, é de que o Senhor é o nosso Deus, e foi Ele quem nos garantiu, Ele quem prometeu, foi o Senhor quem disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós estamos aqui pedindo em nome do Senhor, pedindo para que o Senhor cure vidas, porque o Senhor vai ser glorificado. Pai, não vai ser a igreja que vai ser glorificada, mas vai ser o Seu nome, vai ser o Senhor que será glorificado. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Alberto, pastora Denilze, mas é o Senhor que vai ser glorificado, porque a sua palavra diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. E nós pedimos nessa noite que a este nome, o nome que expressa a maior autoridade no universo, que a enfermidade agora vá em retirada em nome de Jesus dos lares. A enfermidade que está alojada, aquela resistente, nós declaramos agora no poder do nome de Jesus: enfermidade, suma, desapareça em nome de Jesus. Seque nessa hora. Nós oramos na autoridade de Cristo Jesus, o cabeça da igreja, aquele que disse: em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, Deus, a sua palavra diz que hará no nome de Jesus. E nós estamos aqui orando em nome de Jesus, porque todas as pessoas que se aproximavam do Senhor, elas entendiam que era o nome, que era Jesus, o enviado de Deus, aquele que veio para trazer libertação, trazer cura para a humanidade. E esse mesmo Deus que morreu e está vivo no nosso meio, e que disse: em meu nome vocês podem orar, em meu nome vocês podem pedir, em meu nome os enfermos serão curados, em meu nome os demônios eles serão expulsos no nome de Jesus.
E é nesse nome, ó Deus, nós oramos nessa noite, para que o espírito de enfermidade, ele seja debelado nessa noite, porque o espírito de enfermidade, ele traz enfermidade para a vida de pessoas que se encontram acamadas nessa noite. Mas nós damos uma ordem ao espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Pegue tudo que é seu, as suas trouxas de enfermidade, em nome de Jesus, e volte para o lugar aonde você não deveria ter saído. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que a igreja ela possa receber a cura, para que aquele que está em casa enfermo, em nome de Jesus, seja curado na autoridade de Cristo Jesus. Pai, temos ouvido aí de uma segunda onda, ó Deus, da enfermidade. Temos ouvido, Senhor, muitas bocas têm falado. Pai, a sua palavra diz que eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor quem te sara. É uma palavra só, e quem disse foi a boca de Deus. E nós cremos que o Senhor cura e restaura. E é assim que nós oramos nessa noite. O Deus que disse que curaria o seu povo, esse mesmo Deus, a sua palavra é digna de toda a aceitação. Pai, nós cremos sim que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É isso que nós cremos, é isso que nós desejamos, que a glória da segunda casa ela seja maior do que a primeira. Muitas pessoas que estavam enfermas, elas se levantem restauradas, cheias de ousadia, cheias de poder do Senhor para curar outras pessoas. É o que nós cremos, é o que eu creio nessa noite. E eu profetizo em nome de Jesus que a igreja seja sarada, restaurada, no nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Diga amém, você que está em casa, que acompanhou esse momento de oração, você que estava enfermo, e eu tenho certeza que Jesus visitou você nesta noite, tocou na sua vida para que você fosse curado. Amém? Nós queremos agradecer aos irmãos que compareceram no último domingo à nossa reunião de assembleia para aprovação daquele assunto que nos mobilizou. Eu quero agradecer aos que fizeram o sacrifício de vir até aqui, mesmo não podendo ainda vir, mas vieram para estar conosco. Quero avisar que o próximo domingo é o encerramento do mês da música, do louvor e da adoração da igreja. Então, o próximo domingo teremos aqui o pastor Álvaro Júnior. Ele é pastor, músico, professor, da Igreja Batista Vilas do Atlântico. Estará conosco no domingo pela manhã. Então eu convido você a estar aqui para o encerramento, e renovo aquele apelo que eu fiz em relação aos músicos da igreja. Comemoraremos o último domingo como se fosse o domingo do músico da igreja. Então, se você puder trazer uma lembrança para os nossos músicos, para a pastora Denilze, pastor Deraldo, para os que tocam na igreja, faça isto, tá? É um ministério muito importante e nós queremos ser valorizar e prestigiar esses irmãos. Então faça isto no próximo domingo, considerando que ele é o último do mês de novembro. Estamos encerrando o ano e as programações deverão ser um pouco alteradas por conta desta situação. Os cultos de final de ano, de Natal, de 31 devam ser talvez gravados, como estão sendo estes, porque não há condição ainda de nos reunirmos com a totalidade da igreja, como sempre fizemos em anos anteriores. Então esteja orando por isso, para que a cura venha logo. Hoje eu ouvi a notícia de que uma das vacinas que está sendo testadas aí no mundo já vai ser aplicada e possivelmente antecipará aquele período que tem se prolongado, que é o período do afastamento, do isolamento social, e as pessoas poderão voltar a se relacionar como sempre fizeram. Orem por isso, seja um motivo de oração também, para que tudo isto seja abreviado.
Vamos para a oração final. Curve sua cabeça. Vamos encerrar o culto desta noite orando pela igreja e orando por você mais uma vez. Amém? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor esta oportunidade que tivemos de cultuar a Ti nesta quarta-feira. Te pedimos que, em nome de Jesus, a palavra do Senhor que foi pregada nesta noite, o momento da oração, tudo isso tenha ficado no coração da igreja. Nós clamamos não somente pela Igreja Batista Missionária dos Bereanos, mas todas as igrejas, Senhor, que estão atravessando esse momento tão difícil. Nós rogamos socorro dos céus para os teus servos pastores, para aqueles que têm a responsabilidade de dirigir a tua igreja, que em nome de Jesus os teus servos sejam fortalecidos no seu ânimo, no seu vigor físico, na sua força espiritual. Tem misericórdia de nós, pastores do Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor Deus. Visite cada membro de Bereanos, daqueles que estão em Salvador, dos que estão em fora de Salvador, dos que estão atravessando lutas, Senhor, pessoais, individuais, familiares. Que o Senhor visite a todos eles. Abençoe os ministérios da igreja, a partir do ministério de administração da igreja, a todos os demais ministérios da tua casa, Senhor. Visita-nos por misericórdia, continua nos fortalecendo, Senhor. Que esse momento em que estamos ainda afastados uns dos outros, o Espírito do Senhor não permita que morra no coração da tua igreja, Senhor, o desejo da comunhão, do estar juntos, ó Senhor, do fortalecer um ao outro, como sempre fizemos, Senhor, quando nos reuníamos. Tenha misericórdia, Senhor, e visite a tua igreja nesta noite. Nós te pedimos, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos vós, queridos irmãos aqui presentes, sobre aqueles que nos acompanham pela internet, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu queria só falar uma coisinha. Eu estava orando e, na verdade, quando eu orei por cura, queridos, eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu não sou contra a restrição, nem contra as nossas medidas de restrição. Eu orei a oração da fé, porque às vezes as pessoas podem criar na mente de que eu estou contra, de que eu orei assim. É uma forma, eu creio no que a Bíblia diz, mas assim, já que eu estou debaixo de uma autoridade, que a minha autoridade falou que eu tenho que colocar máscara, usar álcool, eu tenho que fazer tudo isso. Mas o Deus que eu creio, que cura, Ele faz isso. Então é aquilo que eu orei a oração da fé. Agora cabe a você entender, né? Você não precisa estar totalmente alienado, mas você precisa crer e permitir com que todas essas coisas cheguem a um lugar. Vai chegar a vacina, sim. Quando a vacina chegar, a gente vai estar totalmente liberados, mas até então é oração da fé, tá? Mas não sou contra as restrições, não sou contra as medidas que a gente tem tomado, sou a favor. Continue fazendo isso, mas creia que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Quero trazer